A paz, meus irmãos, olha eu aqui de novo, trazendo a continuação do vídeo, do segundo vídeo. Ouçam agora, esboço geral de Gênesis. Aí é que fala que Moisés foi o homem que o Espírito de Deus inspirou para nos revelar o livro de Gênesis, bem como toda a Torá. Pentateuco, o primeiro livro da Bíblia, fornece uma perspectiva história sólida e importante para o restante das Sagradas Escrituras, cobrindo mais tempo que todos os demais livros combinados. O extenso escopo do Éden a Canaã, ao Egito, faz dessa obra absolutamente singular e fundamental, não apenas a introdução à Torá. Pentateuco mais as Escrituras Sagradas como um todo. Gênesis proporciona aos seus leitores o fundamento para todas as grandes doutrinas da Bíblia. Ele revela como Deus supera o fracasso humano sob diferentes condições. Gênesis é especialmente crucial para uma compreensão da revelação, porque o primeiro e o último capítulo da Bíblia se acham intimamente entrelaçados. Há várias formas de se dividir didaticamente o livro de Gênesis. Uma delas é compreendendo que o livro não é tanto uma história do homem, ou como correntes humanistas apreciam considerar mais o primeiro capítulo, a história da revelação do ser humano. Como tal, é uma sublime interpretação espiritual seletiva da história. Gênesis pode ser subdividido em 4 grandes eventos. Capítulos 1 ao capítulos 11. Enquanto grandes pessoas, capítulos 12 a capítulos 50. Os 4 grandes eventos de Gênesis, capítulo 1 e versículo 11, lançam os alicerces sobre os quais toda a Bíblia está construída e se centram em 4 acontecimentos chaves. Criação, Deus é o soberano. Criação, Deus é o soberano, criador da matéria, energia, espaço e tempo. O homem é o masterpiece. O homem é o masterpiece. O homem é, repito, o homem é o masterpiece. A maravilhosa obra-prima da criação foi o homem.
é o homem. A maravilhosa obra da criação é o homem. Repito, para que vocês entendam. O homem é a maravilhosa obra prima da criação de Deus. Porque ele é a sua imagem e sua semelhança. Queda, a criação é seguida pela corrupção. No primeiro pecado, o homem é separado de Deus, o Criador. Isto é Adão. É afastado de Deus, porque desobedeceu, pecou. E isso quer dizer, meus queridos amados irmãos, que todo aquele que peca, ele se afasta de Deus. E no segundo pecado, o homem é separado do seu semelhante. E próximo, Caim. Caim se afasta de Abel. Apesar da horrível e devastadora maldição da queda, é o Senhor Deus quem toma a iniciativa de prover a solução e prometer esperança e redenção, a qual se dará por meio da semente de um ser humano feminino. Somente o homem é quem pode liderar. Somente o homem e não a mulher. Não existe pastoras, não. Não existe. Existe o homem. Vou reler para vocês entenderem de novo. O que está na minha Bíblia, o que não está na sua. Para que vocês entendam. Vocês entendam. De novo, ó. Vou repetir. É o Senhor Deus quem toma a iniciativa de prover a solução e prometer esperança e redenção, a qual se dará por meio da semente de um ser humano feminino. Não é mulher, não. Ela não tem esse direito de ser pastora, não. Não tem esse direito de ser pastora, não. Mulher nenhuma. Isso não estou dizendo para menosprezar as mulheres, de jeito nenhum. Mas é a verdade. Nenhuma das mulheres Deus chamou nenhuma para ser pastora. Não. Para liderar o seu povo de jeito nenhum. Ah, pastor, não fala assim não, porque é muito duro. Não, é a verdade. É a verdade. A verdade, ela não mata. A verdade, ela liberta e salva. Ouçam. E promete esperança e redenção, a qual se dará por meio da semente de um ser humano feminino. Está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Dilúvio, como o ser humano se multiplica muito e rápido. O pecado acompanha a evolução natural da espécie e infelizmente também se multiplica até que Deus sente que deve destruir a humanidade, com exceção de um homem e sua família, Noé. Nações. O primeiro livro da Bíblia nos ensina que a humanidade é uma raça unida por ligações de filiação e
aparentesco, somos todos filhos de Adão, através de Noé. Contudo, por causa da rebelião da Torre de Babel, o Senhor Deus decide fragmentar a única cultura e linguagem que havia sobre a terra no mundo pós-diluviano e dispersa o povo sobre para várias partes do planeta. À medida que as nações, culturas e línguas vão se dispersando mais e mais, Deus escolhe e separa um homem. Entendam, não foi mulher, um homem. Deus escolhe um homem e sua família, descendência, mediante os quais ele abençoaria todos os demais povos da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 50. Leiam para compreender. Deus só escolhe o homem para ser pastor e não a mulher. Deus só escolhe o homem para ser líder e não a mulher. Repito, não estou menosprezando as mulheres de jeito nenhum. Mas é a verdade. A verdade não mata, a verdade liberta e salva. Abraão, o chamado de Abraão. A quem o pai escolhe. Ele não escolheu Sarai, escolheu Abraão. Sarai é a esposa dele. Esposa, mas não é líder. Abraão escolhido para liderar. E aqui ele diz, ó, é o eixo sobre o qual girará a sequência da obra da própria história. As três promessas pactuais que Deus faz a Abraão, terra, descendente e bênção, são fundamentais para o seu plano de trazer salvação sobre todo o planeta. Isaque, o Senhor Deus estabelece seu pacto com Isaque. Não foi com Rebeca, esposa de Isaque. Foi com Isaque. O pacto, a aliança. Com o homem. Para liderar. Não a mulher. Aqui ele diz, ó, como um elo espiritual com o pai Abraão. Jacó, o Senhor Deus, demonstra seu trabalho delicado, sistemático e precioso de transformar um ser humano egoísta, avarento e arrogante num servo generoso e pacífico como grande sinal de transformação. Muda o seu próprio nome. Ele mudou o próprio nome de Jacó. Identidade para Israel. Vencer com Deus em hebraico.
e o faz pai das 12 tribos que formam a nação de Israel. José, o filho amado e favorito de Jacó, sofre a perseguição, a traição e a tentativa de assassinato nas mãos dos próprios irmãos, tendo que ir para o Egito, onde se tornaria escravo. Depois de sua dramática ascensão ao governo do Egito, José liberta sua própria família, que se tornará necessitada, e a conduz de Canaã para Gósen. Uma impressionante figura do próprio Messias. A minha Bíblia tem, a sua não tem? Compra uma dessa, mas você não vai encontrar não, dessas aqui não. Essa aqui é antiga. 400 anos. 400 anos. Essa. 400 anos. Chegou em minhas mãos. Chegou em minhas mãos. No ano de 2023. Mas vamos repetir. Vamos. O Senhor Jeová Cristo, Filho de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Ele é Deus, no Antigo e no Novo. No Antigo Ele é o Messias, o Senhor Deus. No Novo Ele é do mesmo jeito. Do mesmo jeito Ele é o Senhor Deus, o Messias, Jesus Cristo. Ele é no novo, no antigo e no novo. Aí aqui ele diz, é o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis termina com uma nota de iminente escravidão, com a morte de José. A grande e crescente necessidade de redenção chega ao seu clímax e solução no livro de Moisés, que se segue em Êxodo. E agora, meus queridos amados irmãos, todos vocês agora fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. Fiquem todos em paz. Amém.